Esse é o canal Será Verdade, seja muito bem-vindo. Muitas pessoas conhecem Donald Trump apenas como o 45º presidente dos Estados Unidos, mas Donald Trump já era muito conhecido bem antes disso, pelo menos nos Estados Unidos. Você sabia aí que o Donald Trump participou do Esqueceram de Mim 2, ou do Maluco no Pedaço, ou de programas de luta como o WWE? Esse é mais um quadro de curiosidades aqui do canal. Clica aí embaixo, se inscreve no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Esse é o canal Será Verdade. Antes de se tornar presidente, Donald Trump já era bem conhecido nos Estados Unidos, não só como empresário, mas também pelas diversas participações em filmes e em programas de TV. E esse vídeo é sobre o Trump antes da presidência. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro Jamaica, no distrito do Queens, na cidade de Nova York. A mãe de Donald, Mary Ann, que faleceu no ano 2000 aos 88 anos, ela nasceu na Escócia e imigrou para Nova York em 1930, quando tinha 18 anos de idade. E como a maioria de muitos imigrantes que chegam em um novo país em busca de uma vida melhor, ela trabalhava com o que aparecia e nessa época ela era empregada doméstica. Em 1936, ela se casou com Fred Trump, pai de Donald Trump, que faleceu em 1999 com 93 anos. Fred Trump nasceu nos Estados Unidos, mas era filho de imigrantes, Frederick Trump e Elizabeth Christ, dois imigrantes alemães que foram para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. Muitos questionam a posição política de Trump em relação a imigrantes exatamente por conta disso, já que sua mãe e seus avós também eram imigrantes. E grande parte do seu império, dos seus prédios, foram construídos por mão de obra imigrante. Os pais de Donald Trump, além dele, tiveram mais 4 filhos. O pai de Donald fez fortuna no ramo imobiliário, no ramo da construção civil. Em 1920, ele construiu diversas casas populares e apartamentos no bairro do Queens e também no bairro do Brooklyn, em Nova York. O pai de Donald era um cara muito rígido e na adolescência, Donald tinha o costume de ir escondido dos pais até Manhattan para namorar ou para aprontar alguma coisa. Coisa de adolescente. Ele tinha só 13 anos de idade, até que o pai dele acabou descobrindo que ele fazia isso. Imediatamente tirou Donald Trump de casa e colocou no internato, numa escola militar, onde Donald ficou por 5 anos. E ele diz que foi lá que ele aprendeu a canalizar a sua agressividade e foi lá que ele venceu suas primeiras disputas de liderança. Foi exatamente lá que ele entrou nos trilhos, então foi muito importante para a vida dele. Depois que Donald saiu do colégio militar, ele se formou em economia e depois de se formar, começou a trabalhar em período integral com o seu pai. Começou a entrar nos negócios da família. E nessa época ele começou a gerenciar os aluguéis das casas e, como eu havia dito, casas populares. Trump diz que algumas vezes ele teve que ir cobrar alguns aluguéis e ele diz que batia na porta e ficava escondido na parte da parede ao lado da porta, porque dependendo de quem estivesse morando na casa, poderia vir um disparo, poderia vir um tiro de dentro da casa para fora. Então ele ficava escondido do lado para se proteger. Eram tempos sombrios e violentos em Nova York nessa época. Um dos primeiros projetos de sucesso de Donald Trump foi a revitalização de um complexo de apartamentos. Ele pegou vários apartamentos que estavam abandonados e investiu $500 mil na melhoria do lugar. Depois de 2 anos apenas, ele conseguiu vender tudo por mais de $6 milhões. Em 1970, Donald resolveu expandir os negócios da família e passou a investir em hotéis de luxo e em casas para quem tinha mais renda. Ele dizia que se quisesse mais dinheiro, tinha que começar a investir em Manhattan, e foi isso que ele fez. E aí veio o prédio Trump Tower, entre diversos outros empreendimentos, incluindo o Hotel Plaza, que foi gravado partes do filme Esqueceram de Mim 2 e que teve a participação de Trump, e isso aconteceu no início dos anos 90. Excuse me, where's the lobby?
Down the hall and to the left. Thanks. Os negócios da família cresceram, tanto que ele também começou a investir em transporte aéreo. Ele comprou a Aster Air Shuttle, que já foi vendida e hoje pertence à American Airlines. E também nessa época ele entrou no ramo de cassinos em Atlantic City. Atlantic City é como se fosse a Las Vegas do estado de Nova Jersey, é bem próximo ao estado de Nova York. Nessa época ele comprou o cassino Taj Mahal, que na época era o maior cassino do mundo. Mas todo esse crescimento financeiro, todas essas novas apostas do Donald Trump, toda essa expansão nos negócios fizeram com que Trump perdesse o controle. Uma crise no mercado norte-americano de imóveis fez o prédio do Taj Mahal perder o valor e, além disso, derrubou os ganhos em muitos outros negócios dele. Gerou uma dívida que só crescia, até porque ele trabalhava na sua maior parte no ramo imobiliário. Em 1991, chegou à beira da falência. O patrimônio dele reduziu de 1,7 bilhão de dólares para 500 milhões de dólares. Nessa mesma época, o primeiro casamento dele também acabou. E a imagem de Donald Trump como um homem muito bem sucedido, com uma família estruturada, começou a mudar. Por alguns anos, as notícias que apareciam na TV a respeito dele eram sobre escândalos e sobre as dívidas. Mas Donald Trump, como um bom negociador, começou a renegociar suas dívidas. E isso tudo no início de 1992. Em 1997, em pouco tempo, Trump já tinha se reestruturado e a fortuna já passava de 2 bilhões de dólares, bem mais do que ele tinha antes. Nos dias de hoje, Donald Trump se divide entre ser amado e odiado, resultado natural de quando se envolve em política. Mas antes disso tudo, as coisas eram bem diferentes e ele era muito mais amado do que odiado, ainda mais em Hollywood. No início do vídeo eu falei sobre a participação dele em Esqueceram de Mim 2, mas tiveram muitas outras participações, como por exemplo em Um Maluco no Pedaço com Will Smith. It's the Donald! Oh my God! Hi, Dad. Waldo, you're the best son money can buy. Without Derek Zoolander, male modeling wouldn't be what it is today. Ele também foi apresentador da série original que conhecemos no Brasil como O Aprendiz, que no Brasil foi por alguns anos com o Roberto Justus. E ele chegou a receber $1 milhão por episódio. Além das participações, ainda tem diversas vezes em que o nome dele foi citado em filmes. You know, Pops has been running around like Donald Trump. Even Donald Trump wants more. Why'd you break it so bad? Playing polo with Donald Trump. Mr. Donald Trump. That's like asking a New Yorker if he's ever heard of Donald Trump. Cassius King, Donald Trump. You're Donald Trump. In the words of the great American Donald Trump. Sem contar das participações em clipes musicais, como por exemplo de um dos filmes que saiu na época que fez muito sucesso, Os Caça-Fantasmas. E também em participações de comerciais como McDonald's. What's your secret? Donald chegou a ser premiado algumas vezes com Framboesa de Ouro. Se você não conhece esse prêmio, é um prêmio dado para as piores atuações em cinema. Inclusive, a cantora Rihanna já chegou a receber um desses prêmios. No ano de 2009, Trump comprou o WWE, um programa de luta livre muito popular nos Estados Unidos e que na época foi um enorme sucesso de audiência. It's here, live, on Monday night. Hey, look at this! I'm Donald Trump on this. Não durou muito tempo porque Donald revendeu para o dono anterior logo depois, pelo dobro do preço, mas revendeu. Mas durante o tempo em que levou o evento para dentro de um de seus hotéis em Atlantic City e cortou os comerciais que passavam durante a programação, o programa era um sucesso. O nome Donald Trump já estava estampado em diversos cassinos e prédios espalhados por todo o mundo bem antes do nome chegar até a Casa Branca. Até que em 2015 ele anunciou que iria se candidatar à presidência no ano de 2016 e ele foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. Nos dias de hoje, após ter entrado na política, já não é tão querido como era antigamente
por parte da população, principalmente na área do entretenimento. No ano de 2007, antes da política, ele havia recebido uma estrela na Calçada da Fama por conta de suas atuações na TV e também por conta do concurso Miss Universo, que pertenceu também a ele até o ano de 2015. No ano de 2016, com a entrada na política, sua estrela foi quebrada por um manifestante com uma picareta e chegou até a ter votação na cidade para que a estrela dele fosse retirada bem antes disso. Atualmente, Trump tem um patrimônio avaliado em mais de 3 bilhões de dólares. Ele está no seu terceiro casamento com a ex-modelo Melania e tem 5 filhos de casamentos diferentes. Esse foi um vídeo muito resumido com a história de Donald Trump. Se fosse colocar só as polêmicas envolvidas com o nome dele nesse vídeo, a gente ia ter que fazer mais de 5 horas de vídeo aqui. E aí, você sabia sobre tudo isso? Sobre a participação dele na TV, como ele era visto por Hollywood? Tem alguma coisa que você sabe que não foi dita nesse vídeo? Escreve aí nos comentários. Comenta aí também qual parte que mais chamou a sua atenção nessa história. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também de ver os vídeos anteriores, porque aqui a gente fala de muitos assuntos diferentes. Esse é o canal Será Verdade, esse foi mais um quadro de curiosidade e eu vejo você no próximo vídeo.